Bom, vamos começar? Acho que o Dudu não vai entrar, não. Eu vou resolver um exercício com vocês e vou mostrar como fazer mais quando tem mais de duas condições no programa, que a gente está falando de condição, né? Então a gente está falando do if, eu ensinei o if para vocês, o if e o else, e aí eu vou ensinar como que faz o programa quando ele tem várias condições, como que a gente trabalha com nesse formato. Tá? Antes eu vou corrigir só o exercício do anterior. Lê, você conseguiu fazer o exercício do anterior, o sucessor? E o igual? Anterior, eu acho que não. Não quis, esse eu não fiz. E aquele lá que se vê se o número é maior que 20, menor que 20 ou igual a 20? É esse mesmo que eu não fiz. Ah, então tá bom. Acho que eu não fiz os dois. Eu não fiz os dois. Tá, eu vou fazer rapidinho esses dois e já vou entrar no else if, tá? Beleza. Porque eu preciso mostrar, vou mostrar outra coisa também para vocês. Estão vendo no Visual Studio aí já? Então tá bom. Então tá, ó, vamos fazer primeiro aquele para mostrar o antecessor e o sucessor do número, tá? Então eu vou fazer uma variável int que vai receber um número. Eu vou chamar aqui de primeiro número. Aí eu vou criar outra para ser o antecessor e outra que vai ser o sucessor. Então uma variável para pegar o número, vou deixar ela como primeiro número mesmo, que eu estou aproveitando o código que já estava feito. Então, vamos colocar aqui, escreva o número. Até aqui tem novidade para vocês, né? O primeiro número recebe o número que for digitado. Tá? Se ficar alguma dúvida, vocês me interrompem, tá? Eu vou nessa parte aqui já vou correndo um pouco, tá? Então, depois disso aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber qual que é o antecessor e qual que é o sucessor. Como que eu faço isso? O que é o antecessor do número escrito? É o antes. É o número antes. Então, o antecessor vai receber o, o número que eu digitei na tela menos um, certo? Então, nessa variável antecessor, eu já estou guardando o... Eu estou pegando o número que digitou na tela e estou tirando um. Vai ser antecessor. E qual que é o sucessor?
É o Um número. depois. Isso. O número mais 1. Pronto. Feito isso, a gente já resolveu o problema. Agora é só mostrar na tela. Tá? Então vamos aproveitar esse aqui. Como que eu escrevo na tela? Eu vou mostrar, vou falar aqui, ó. O antecessor é. Coloco o mais aqui, ó, fora da aspa. E vou colocar a variável. Antecessor. E eu vou colocar. Eu quero colocar no mesmo texto. Posso, poderia fazer outro, tá? Poderia fazer isso aqui, ó. Poderia fazer isso aqui. O sucessor. E mudar aqui a variável para sucessor. Aí ele vai mostrar na sequência. Vamos ver como que fica. Depois eu faço do outro jeito. Vamos lá, vou digitar o 3. O antecessor é 2, o sucessor é 4. Mas agora eu vou fazer de outro jeito. Eu quero escrever tudo num comando só para vocês verem que dá para concatenar mais coisa no texto. Ó. Então, depois da variável, eu dou um espaço aqui e coloco outro mais. E aí eu vou colocar outra aspa. Vou dar um espaço aqui para não colar, porque se eu deixar sem espaço, o texto vai colar na variável. E aí eu vou falar assim, o sucessor é. Aí eu dou outro espaço, fora da aspa eu coloco outro mais e coloco a variável sucessor. Ah, então eu estou dentro do texto que eu estou mostrando na tela, eu posso concatenar quantos itens forem necessários, desde que eu use o mais. Vou rodar aqui. Então, 5. O antecessor é 4, o sucessor é 6. Foi a mesma coisa, só que escreveu numa linha só. Certo? Tudo bem? Pergunta? Lê? Peraí que deu ruim aqui. Hã? A Alice tá chorando aqui. Ah, Não, mas não tem. Não tem pergunta, não. Eu tava apanhando só na questão de poder mostrar na tela, sabe? Fazer a soma e depois mostrar na tela. Eu travei aí, mas agora já esclareceu tudo. então tá bom. Então tá. Vamos continuar. Pode continuar, Lê? Quer que espera um pouquinho aí, se acalmar ela? Porque só tá nós Não, três, não tem problema não. não, tio, pode ir, pode ir. Já resolvi já. Então tá bom. Ó, agora eu vou fazer aquele lá, para saber se um número é maior que 20, menor que 20 ou igual a 20. Isso aí tanto faz o número, tá? O 20 que eu coloquei. Foi só um número aleatório, só por causa do exercício. Mas é mais para a gente ter esse entendimento de como eu faria várias condições. Então, vou deixar aqui, ó, variável primeiro número. Escrevo o número, guardo lá no primeiro número. Agora entra o if, porque são condições. Então, eu tenho três condições, tá? Eu vou fazer do jeito que eu ensinei vocês, o que vocês têm de conteúdo até agora, que é o if. Se o primeiro número for maior que 20, lembra sempre que o if tem a condição e abre e fecha a chave, tá? Não apareceu, não. Então, abri e fechei a chave. E aí é só escrever na tela. Por quê?
se ele entrar aqui na execução, é porque o número é maior que 20. E aí é só escrever. Não tem segredo, né? O número é maior que 20. Tá difícil escrever hoje, hein? O número é maior que 20. Beleza. Então, se eu digitar o número maior que 20, ele já vai entrar aqui. Agora, com o que vocês aprenderam, o if e o else, o que eu faria aqui? Outro if. Se o primeiro número for menor que 20. Vou aumentar um pouquinho da fonte aqui. Eu diminuí porque eu estava mexendo nos negócios e esqueci de aumentar. Então agora eu vou fazer outro if. Se o primeiro número for menor que 20, eu não vou digitar, tá? Eu vou copiar. Aproveitar. Toma cuidado com isso que eu fiz de copiar o texto anterior e esquecer de mudar aqui, ó. Esquece de mudar a palavrinha. Aí seu programa tá certo, mas você testa, ele mostra o nome errado, né? O texto errado, você fica batendo cabeça achando que fez errado, tá? Então, eu fiz dois testes. Se o primeiro número for maior que 20, escrevo maior que 20. Se o primeiro número for menor que 20, eu escrevo o número é menor que 20. Eu vou fazer outro if aqui. Fiz outro if e vou falar assim, ó, o número, que agora o número é igual, né? Fiz outro if. Número é igual a 20. Então, fiz três if. Se o primeiro número for maior que 20, ele escreve o número é maior que 20. Ou, se o primeiro número for menor que 20, ele vai escrever o número é menor que 20. Se o primeiro número for igual a 20, ele vai escrever o número é igual a 20. Pergunto para vocês, vai funcionar desse jeito? Vai. Certeza? Michele? Vamos rodar. O número é menor que 20. Beleza, funcionou. Vamos de novo. 20. O número é igual a 20. Funcionou. Vamos rodar de novo. 25. O número é maior que 20. Funcionou. Tá? Então, deu certo. Ele conferiu as três condições e trouxe o resultado. Tá? Com três if. Dá para programar assim, funciona e vai que vai. Só que não é a melhor forma de programar, de fazer, quando você tem várias condições. Porque a gente tem o if para fazer as condições e o else para a condição que sobrar. Tá? Então, nesse caso aqui, eu faria, se o número fosse maior que 20, escreveria o número é maior que 20, else, o número é menor. E aí faltaria o igual, tá? Daria para fazer se eu quisesse, o número é maior que 20 ou menor ou igual. Aí funcionaria com if e else. Desse jeito aqui, eu tenho três ifs, que os ifs dessa forma, eles não são conectados. Então, para o programa, ele está entendendo que são três coisas diferentes. Uma não tem relação com a outra. Então, se eu usar o else aqui, ele vai usar o else do último if. Os outros não têm ligação. Então, ficou um bloquinho de if isolado de outro bloquinho. Funciona, vocês viram que funciona, mas não é a melhor forma de trabalhar.
Quando eu tenho um programa com mais de uma condição, eu vou usar o else if. É o comando novo que eu quero ensinar para vocês. Então, eu quero que os ifs, as condições, elas estejam ligadas, para que o programa trate toda a minha condição, independente de quantas condições tiver, ele trate como um bloco conectado. Assim é mais fácil você garantir a consistência da sua lógica. Tá? Então, a única coisa que eu preciso mudar é colocar um else if. Então ele vai tratar if, else if. Se, faz isso. Se não, se, faz isso. E o else por último. Uma diferença também é que eu posso ter quantos else ifs forem necessários. Tá? Posso ter 20 else if na minha lógica e vai funcionar. Tá? O bloco vai ficar conectado. No final, você coloca um else. O else vai tratar todos os restos. Ele vai olhar todo o if e else if. Sobrou alguma coisa? Entra no else. Tá? Como que faz? É só colocar o else aqui. E aí, a última condição é o else. Só isso. Dessa forma aqui, escrito dessa forma, eu estou falando para o compilador que esse bloco inteiro que está selecionado aqui, ele faz parte de uma única lógica. É dessa forma que a gente ajuda a garantir a consistência do programa. A gente dá mais consistência na lógica. Até para quando for dar manutenção no código, quando alguém for ler o código. Então, por isso que é importante usar dessa forma. Do outro jeito funciona. Se vocês forem para o mercado, vocês vão ver que tem um monte de código escrito daquele jeito. Mas não é a forma mais... A melhor forma, não vamos colocar desse jeito. Não é a melhor forma de programar. Tá? Então, agora ele testa se o número é maior que 20. Ele testa se o número for menor que 20. Se não for maior e não for menor, ele cai no else. É o que sobrou. Vamos testar de novo. Vou escrever 30. Maior que 20. Beleza. Vou escrever agora 15. 15. Menor que 20. Certinho. Vou escrever outro agora. 20. Só sobrou 20, né? Eu já escrevi o maior e o menor. O número é igual a 20. Tá vendo? Funcionou. Para o usuário final, para quem está usando o programa, mesmo resultado. Então, deu certo. Mas internamente ficou um código melhor de escrita, uma lógica mais concisa, um bloco de condição completo. Ah, eu tenho 20 condições no meu programa. Posso usar outro else if? Então eu poderia fazer isso aqui também, ó. Vou copiar aqui. Colocar outro else if para o igual, ó. Igual a 20. E esse else, eu vou falar, deu erro. Porque se não for nenhuma, nem outra, nem outra, alguma coisa deu errado. Mensagem que eu vou colocar para o usuário. Então eu posso fazer desse jeito também. Se o primeiro número for maior que 20, ele vai escrever maior que 20. Se for menor que 20, ele vai escrever menor que 20. Eu coloquei outro else if. Se for igual a 20, ele escreve igual a 20. E se não satisfazer nenhuma dessas condições, ele cai no else. Então, já é possível usar dessa forma. Ele vai tratar algum problema que der. Não é necessário, porque você tem certeza absoluta que só tem 3 condições, então eu não precisaria. Mas é possível ser feito também. Eu só fiz para mostrar aqui, posso ter quantos else ifs forem necessários. E aí o que acontece? O if e todos os else if estão ligados. E esse else aqui, ele vai fazer a verificação de todas as condições.
Então, não cumpriu nenhum do if, não cumpriu o if, não cumpriu nenhum else if, ele cai no else. Certo? Tudo bem? Tranquilo? Entenderam? Sim, deu para entender legal. Então tá bom. Eu vou fazer outro. Tem outra forma de fazer condições. Eu não vou ensinar ela agora. Vou deixar vocês praticarem o if. Eu vou mandar mais exercício. Então, quem não fez todos, termina esses exercícios. Eu vou mandar alguns mais de condição, porque na programação, a condições, vocês vão perceber quando estiverem programando que é a maior parte da lógica. Então tem muita condição, é importante entender essa lógica, tá? Então eu vou mandar mais exercício, mais para frente eu ensino outra forma de fazer condições. Eu vou fazer mais um exercício agora, parecido com o que eu falei para achar a área do triângulo. Tá? Mas eu vou colocar para ele procurar a área de. Deixa eu apagar aqui. De várias formas geométricas. Tá? Então, lá, escreva o primeiro número. A gente precisa de dois números, né? Para achar a área dos objetos lá. Alguns não, mas vamos assim por enquanto. Vou criar outra variável, segundo número. Vou criar uma double para o resultado. Vai que dá número quebrado, tá? Então, por isso que eu já vou criar um double aqui. Tá? Então, criei primeiro número, segundo número e um resultado. Pergunto para vocês. Eu poderia pegar essa variável, esse primeiro número e segundo número, e criar elas como double também? Sim, né? Porque se tratando de medidas, né? A medida ela pode dar número inteiro e pode dar um caso decimal, né? Número quebrado. Sim. Como eu posso, realmente, está certo. Eu posso pegar os dois números que eu vou receber da tela já como double, independente dele ser inteiro ou com caso decimal. Não teria problema nenhum, tá? Nesse caso, eu vou manter como um int porque eu quero o número inteiro. Eu não quero trabalhar com o número quebrado na entrada de dados. Então eu deixo como int, mas só para vocês saberem que não teria problema nenhum eu já criar como double. Tá? Então o primeiro era para calcular a área do triângulo, né? Foi isso, né, que eu pedi. Vamos escrever aqui. Programa para calcular a área do triângulo. Como que eu faço agora para achar a área do triângulo? É a minha variável resultado. Qual que é a fórmula para achar a área do triângulo? Nossa, não entendi. Só entendi o comecinho e depois. Eu vi, eu vi. Não, eu vi. Ó, então nós vamos tratar. A gente precisa da base e da altura para as formas geométricas, né? Para o retângulo, quadrado, triângulo. Nós vamos tratar o primeiro número como base, o segundo número como altura. Poderia colocar aqui base, altura. Tá? Vamos escrever para ficar mais fácil. Escreva a base. Escreva a altura. O texto aqui, vamos fazer simples mesmo, mas você tem que pensar quando você estiver escrevendo para o usuário o mais claro possível, tá? Então, qual que é a fórmula? Vamos, vamos mudar aqui as variáveis também. Para ficar bem.
Base é a palavra reservada. Vou colocar base na forma. Base forma. Altura forma. Base forma, altura forma. Então, a área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Faltou dividido por 2, Miquel. O Dudu tá querendo entrar. Deixa eu colocar ele aqui. Continuando. Deixa eu ver se deu certo. Deu. Continuando, então. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então eu peguei o primeiro número que digitou vai ser a base, o segundo a altura, multiplico, divido por 2. Tá? Aí é só mostrar na tela. Vamos poupar tempo aqui, vamos copiar o escrito. A área do triângulo é variável resultado. Só escrevi e coloquei a variável resultado. Então vamos lá, vamos pegar um número pequeno. 4 é a base, 2 é a altura. A área do triângulo é 4, tá? 4 vezes 2, 8, dividido por 2, 4. Tá? Tudo bem até aqui? Sim? Pastor, desculpa a demora, mas eu não entendi nada. É porque você pegou terminando já, Dudu. Nossa. Vai ter o vídeo? Tá gravando, a Michele tá gravando. Certo, obrigado. Tá? Aí depois, assim que ela subir, a gente disponibiliza pra você assistir, tá? É que eu tô fazendo a revisão agora, eu corrigindo um exercício, tô fazendo a revisão do if, tá? Então você vai pegar ainda essa parte agora do if que eu vou explicar de novo. Agora, gente, eu fiz aqui, né? Resolvi a área do triângulo. Peguei a base do triângulo, peguei a altura do triângulo. E minha variável resultado, eu só apliquei a fórmula. Base vezes altura, dividi por 2 e mostrei na tela. Certo? A área do triângulo. Mas eu quero um programa que calcule a área de outras formas geométricas. Então vamos lá. Programa para calcular a área do triângulo, quadrado e círculo. Então eu quero um programa para calcular essas três áreas. Ou triângulo, ou quadrado, ou círculo. O que eu tenho que mudar no meu programa agora para ele funcionar? O que vocês fariam? O usuário vai escolher qual ele quer saber, qual que ele quer a área que ele quer calcular, qual forma. Pode repetir? O usuário vai escolher qual forma geométrica ele quer calcular a área. Ou triângulo, ou quadrado, ou círculo. Então a gente precisa mostrar para ele que ele tem três opções. Certo? Olha lá, vamos colocar aqui. 1. Escolha 1 para triângulo. 2 para quadrado. E 3 para círculo.
Certo? Então eu vou escrever na tela. O cara escolha um. Se ele escolher um, vai ser triângulo. Se ele escolher dois, vai ser quadrado. E três vai ser círculo. Certo? O que eu tenho que fazer com essa informação agora? Como que eu vou saber qual escolha ele fez? O if, o else, if else. Então, mas como que eu sei qual que ele escolheu? Então, né? Tem que. Sei lá. Criar uma base? Não entendi, Dudu. Criar uma base com o número um, para quando ele Beleza? digitar um, ter um E onde que eu guardo esse número que ele vai digitar? doble. Então eu tenho que criar uma, Eu esqueci. começa com Hum, P, termina com ável. variável, variável, Começa com var e termina variável. com ável. Eu preciso criar uma variável. Eu vou colocar aqui no int, ó, uma variável para guardar qual opção ele escolheu. Então vou chamar de opção. Tá? Criei a variável, tudo bem, eu criei a variável, mas até agora ela não tem nada. O que eu faço agora para colocar na variável opção qual a opção o cara escolheu? O que eu tenho que fazer? É coisa que vocês já fizeram. Eu acho que ia ser na opção mais difícil colocar a opção um, opção 2 e colocando. Então, aqui que eu tenho que escrever no código agora? Ele vai digitar lá, um, dois ou três. O que eu tenho que colocar aqui no meu código? Aqui, ó, tá até aberto a linha aqui. Console. Nossa, esqueci. Não, Duda, eu esqueci, Duda. E aí? Lê, Michele? É louco, gente. Tá aí, ó. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô pedindo pro cara digitar um número, que vai ser a base do objeto, certo? O que eu tô fazendo na linha de baixo? Ah, tá. Eu quero saber qual opção o cara vai digitar. Ele vai digitar um para triângulo, dois para quadrado, três para círculo. Como que eu vou saber qual opção ele escolheu? Criei a variável opção aqui, mas eu não sei até então qual que ele escolheu. Como que eu vou guardar na variável opção qual opção ele escolheu? O que eu tenho que escrever aqui? O que eu tenho que escrever nessa linha aqui? Que silêncio. É Ó, para ele guardar a opção? é. Botar a opção igual ao resultado? Não, até a opção igual tá certo. Ó, olha só aqui, a linha de baixo. Isso. Eu tenho que fazer o readline. Igualzinho eu fiz aqui embaixo, ó. Isso aqui, lembrem, toda vez que o usuário digitar alguma coisa lá no programa e você quer guardar aquilo numa variável, nós vamos usar o readline. É o readline. Do jeitinho que está aqui embaixo, ó, na linha de baixo. Aqui o usuário escreve a base e a gente quer guardar na variável base forma o que ele digitou. Então, o que, que eu coloco? O que eu coloco dentro da variável base forma? Eu vou colocar o readline, que ele vai capturar o número que ele digitou em cima e vai guardar. Ali na opção é a mesma coisa. Você tem que pensar que o usuário digitou alguma coisa e eu quero guardar uma variável. É a mesma lógica de baixo, tá? Não tem nada diferente. Apesar de ser uma opção, o cara vai escolher uma opção, por enquanto você não está fazendo nada com ela. Você só quer
guardar o número que o cara escolheu, tá? Então, nós vamos fazer o readline, igualzinho embaixo, tá? Então lá, console.readline. Quando o cara escolher, a gente guarda aqui nessa variável. Beleza? Então, eu guardei a opção do cara. Aí o cara digitou a base. Beleza? Aí o cara digitou a altura. Beleza? Guardei. Não muda nada até aqui. Agora vai mudar para baixo. Por quê? A fórmula para a área do triângulo é uma, a fórmula para a área do quadrado é outra e a fórmula para a área do círculo é outra. Então, eu tenho três fórmulas diferentes. Como que eu faço agora, então, para calcular? Quando é condição, o que eu tenho que usar? Então, nós vamos fazer um if. É uma condição. Vamos começar aqui. If. Vamos fazer o do triângulo, porque o triângulo já está feito aqui a fórmula, tá? Concorda comigo? Então, já vamos jogar ele aqui dentro do if. Mas qual que é a condição, qual que é o número do triângulo que eu tenho que colocar no if? Se a minha opção for qual? 1. 1 é triângulo. Então, se a opção, se o que tiver guardado na variável opção for 1, então calcula a área do triângulo. Eu vou fazer um comentário aqui, tá? Acostumem a fazer comentário no código de vocês. Ajuda muito lembrar. Quando é pequenininho assim, vocês podem falar, não, isso aqui eu vou lembrar. Mas depois, quando vocês estiverem programando, vai ter código de 200, 300, 1.000, 2.000 linhas. Quando tem comentário, ajuda bastante, tá? Vamos colocar aqui, ó. Condição para triângulo. Vou abrir a chave, fechar. E aí eu vou copiar tudo isso aqui, ó. Dar um Ctrl X, tá? Para recortar e vou colar aqui. Eu colei dentro do if. Porque se a opção for triângulo, eu vou fazer a fórmula do triângulo, que a gente já tinha feito, e vou mostrar na tela que a área do triângulo está lá. Aqui a gente vai entrar na mesma situação do exercício anterior que eu estava explicando para vocês. Poderia fazer com 3 if que funciona, mas não é legal. Então, nós usamos o else if. Else if, ele vai deixar eu colocar outra condição e o bloco continua ligado, tratando como um bloco só. Agora, qual que é a outra opção? Se a opção for 2. Olha lá. O else if é igualzinho o if, tá? Ele tem condição. Tem condição. O else não tem condição. Eu falei isso na outra aula, mas eu estou repetindo porque eu sei que esquece, normal. Então, por que, que o else não tem condição? O else não tem condição, ele não tem um teste aqui. Porque o else é a opção que sobrar. Sobrou o quê? Se sobrar, ele vai executar dentro do else. Não entrou nessa, ele vai entrar nessa. Tá? Então, aqui é o else if para eu fazer o que é o 2? É o quadrado, né? Condição do quadrado. Vou colocar um comentário aqui. Agora, aqui eu vou fazer a minha variável resultado, ela vai calcular a área do quadrado. Qual que é, revisão de matemática, hein? Ensino médio. Qual que é a área do quadrado? Como que eu calculo a área do quadrado? Exatamente. O quadrado, gente, é um quadrado. Todos os lados são iguais. Então, eu preciso de um número só para calcular a área do quadrado, que seria o lado vezes o lado. Certo? Então, por quê? Os 4 lados são iguais. Então, se eu eu multiplicar o número vezes ele mesmo, eu já tenho lado vezes lado, porque são iguais, tá?
Então, nesse caso, eu não preciso da base e da altura, porque é um quadrado. Então, eu vou fazer a conta só com um número. Eu não vou usar o segundo número. Eu vou deixar ele aqui, tá? Deixa ele aqui. O cara digita os dois números, não tem problema. Só que quando for quadrado, você vai usar um número só. Posso usar os dois? Posso. Só que ele tem que ser igual. Tá? Porque é um quadrado. Tem falhas aqui no nosso programa porque a gente não está tratando todas as opções para o usuário não digitar besteira. Mas não é o objetivo aqui, fazer esse tipo de tratamento por enquanto. Tá? Então eu vou pegar a base forma e vou multiplicar por ela mesma. Então, dessa forma, eu garanto que é. Eu vou pegar o número, é um quadrado, ele é igual, os quatro lados, e coloco na tela. Aí é só mostrar o resultado na tela. A área. Quadrado é variável resultado. Concatenei variável resultado. Se a opção for 2. Eu vou fazer outro else if aqui para outra condição nossa. Qual que é a outra condição? É o 3. Se a opção for 3, o que eu vou calcular então? O que minha variável resultado precisa ter? É a área do círculo, né? Vou colocar aqui. Condição do círculo. Qual que é a fórmula da área do círculo? Valendo ponto positivo. Sem pesquisar na internet. Ih, eu não sei não. A área do círculo é πr ao quadrado. É π vezes o raio ao quadrado. Ou vocês fugiram da escola? Qual que é o valor do π? Esse vocês têm que saber, hein? 3,14? Isso aí. 3,1416, blá, 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 blá. Não tem fim, né? Mas vamos trabalhar com 3,14. Lembra que o double a gente tem que pôr ponto, tá? Não é vírgula, senão ele dá erro. Então vai ser π, que é o número π, vezes o raio. R de raio, o raio do círculo. Nós vamos considerar o raio do círculo o primeiro número, tá? Então a base. O cara digitou a base e ele escolheu o círculo, nós vamos usar esse primeiro número para fazer o cálculo. Então seria π, que já está aqui, o raio, que vai ser a base forma, ao quadrado. Como que eu faço um número ao quadrado? Ele vezes ele. Hã? O que é um número ao quadrado? Ele vezes ele. Isso! Ele vezes ele. Então, vou isolar aqui a operação. Vamos fazer π vezes o raio, que nós vamos considerar o primeiro número, ao quadrado, que é ele vezes ele. Tá? Eu isolo a operação, ó, isso aqui é muito importante. Eu quero calcular o quadrado primeiro do número, então eu coloco entre parênteses, o C# vai fazer a conta do quadrado primeiro e depois ele multiplica 3,14, tá? Então ele vai fazendo na sequência e aí vai dar errado a lógica, tá? Porque eu preciso pegar o quadrado e multiplicar lá pelo 3,14. E aí eu vou mostrar na tela. Vocês podem estar falando, poxa vida, eu não quero fazer aula de matemática. Mas essa parte da matemática é fundamental para ajudar na lógica, tá? Eu sei que as fórmulas a gente não lembra, é normal isso, tá até brincando.
Só que a lógica e a matemática estão muito ligadas. Por isso que tem hora que a gente precisa ter uns exercícios que entra a matemática para ajudar. A área do círculo, então, vai ser πr ao quadrado. Eu vou colocar um else aqui, caso ele escolha alguma opção errada, porque eu coloquei lá 1, 2 e 3, mas a gente não tratou isso, para ele só poder escolher essas 3 condições, tá? Então eu vou colocar um else e vou falar, opção errada aí, filho. Caso ele escolha alguma opção diferente, não vai dar erro no nosso programa. Tá? Então, ó, eu fiz um if, 2 else if e um else. Poderia fazer com 5 if, daria certo, igual eu fiz no exercício anterior. Mas não é legal. Não fica bacana, não fica um código mais estruturado. Eu não gosto. Então, dessa forma aqui, a gente garante que o bloco todo de condição está conectado. Tá? Então, ele vai testar a primeira opção. Não, não é 1. Vai testar a segunda. Oh, não é 2. Vai testar a terceira. Não é 3. Ele vai cair no else e vai falar a opção errada. Beleza? Tudo bem? Até aqui? Posso testar? Entenderam? Então vamos lá, vou testar então. Tá tudo bem? Vamos lá. Programa para calcular a área do triângulo, quadrado e círculo. Escolha 1 para triângulo, 2 para quadrado, 3 para círculo. Então vamos fazer com o 2 primeiro, quadrado. Escreva a base. A base é 4. É um quadrado. Lembra que ele não vai usar o segundo número. Mas vou digitar 1 aqui. Vamos fazer por 4, né? É quadrado. Então, a área do quadrado é 16, que é base lado vezes lado. Tá? Certinho. Vamos de novo. Agora, vamos escolher um triângulo. A gente já tinha feito, né? Vai ser 4 e o 2. Base vezes altura dividido por 2. 4 vezes 2, 8. Dividido por 2, 4. Certinho. Vamos de novo. Vamos fazer o círculo. 3. Aqui vai ser o raio. Não tem altura, né? É só o raio que eu quero. Já me deu a área do círculo. É 12,5. Que é o π vezes o raio ao quadrado. Vamos rodar de novo para testar um número aleatório que o cara escolheu esse número aqui, 777.654. Não é nenhuma opção. Deu a base, altura, opção errada. Antes de eu prosseguir, tudo bem? Entenderam? Alguma pergunta? Importante entender, tá? A lógica. Dudu, tudo bem? Sim, entendi. Lê? Entendi. Tá bom. Agora, vocês viram que o nosso programa tá meio porco, né? Porque se o cara digita a opção errada, por que eu vou... Olha lá, ele digitou a opção errada. Por que eu vou deixar ele digitar a base e a altura se ele digitou a opção errada? Só depois eu dou a opção errada. É esse tipo de coisa que deixa o usuário bravo, né? Quando vai usar o sistema. Então, não tá legal dessa forma. O que eu posso fazer, então? Para resolver isso, para melhorar isso. O que vocês acham que eu poderia fazer? Tempo. 5, 4, 3. E aí, gente, o que vocês acham que eu posso fazer no meu programa? Faz, ajuda aí.
Tô pensando aqui, calma. Peraí que eu vou pegar um pouquinho de água enquanto vocês pensam aí. Voltei, acharam a solução? Não tem medo de chutar. A hora de errar é agora. Na prova que não pode. Tava pensando em colocar uma restrição, com uma pessoa digitar um número aleatório, ela aparecer essa opção. Beleza, mas como que eu faço isso então no meu código? O que eu tenho que fazer no meu código para resolver esse problema? Vai, o Dudu já deu uma ideia. Lê. Tá complicado, hein? Não tá. Na hora que eu falar, vocês vão falar, poxa vida. Miquel, ideias? Miquel? Pessoal, olha só. A gente não tem as condições para cada escolha que ele fizer? Não tem? Uhum. Então, eu tenho as condições para cada escolha. Vocês não acham, então, que faz mais sentido eu só pegar o número, a base e a altura, se ele escolher uma opção dessa? Faz mais sentido, né? Eu só vou capturar essas informações se ele escolher uma opção válida. Se ele escolher uma opção inválida, não tem por que eu mostrar na tela nada para ele, tá? Então vamos resolver de uma forma que ainda não é a melhor, mas vamos por etapa, é algoritmo, vamos resolvendo por etapa para ficar claro a lógica. Então beleza, ó, eu escrevi que é o programa, escrevi para ele escolher uma opção, guardei a opção. Então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e copiar tudo isso aqui dentro do. Ó, vou recortar tudo. E posso colocar aqui dentro. Ó, se a opção for 1, pega a base e altura. Se a opção for 2, pega a base e altura. Se a opção for 3, pega a base e altura. Se não for isso, opção errada. Vocês acham que funciona desse jeito? Eu acho que sim. Dessa forma aqui, ó, nós só vamos deixar o usuário digitar a base e a altura se ele tiver uma opção válida, ó. Então é 1, beleza? Então escreve. É 2, então escreve. É 3, então escreve. Ah, não é nenhuma dessa. Ele sai fora. Tá? Ele vai falar a opção errada. Dessa forma que nós escrevemos agora, colocando tudo dentro do if, está fora do if só as informações e guardar a opção. Ele só vai executar esse código todo aqui se ele entrar nesse if. Só vai executar esse código todo se entrar nesse else if, tá? Então a gente tirou o cara de escolher uma opção. Vamos testar.
Nós não vamos dar opção para ele se ele escolher uma opção errada. Vamos lá, vamos escolher a opção 7. Opção errada. Já matou. Já não pede pro cara digitar nada e sai fora. Tá? No caso aqui, a gente não fez uma rotina para ele voltar. Tá? A gente vai aprender mais para frente. Vai encerrar. Mas se fosse, ele voltaria e falei pro cara, escolha a opção correta. Então aqui deu 7, opção errada. Vamos testar uma só para ver lá. Então vou escolher 1, escreva a base, 2, 4, calculou, normal. Então ele vai pedir os números só de acordo com o que você colocar. Tá? Então lá, 2, base 6, área quadrada é 4. Entenderam? Sim. Sim. Vocês viram que a solução era fácil, né? Não era nada muito difícil, né? A gente já tinha os ifs feito ali dentro. Agora a gente tem outro problema. Ó, vou rodar aqui para vocês verem. Eu tenho outro problema aqui. Quando eu digito o quadrado, eu pergunto a base. Eu preciso perguntar a altura quando é quadrado? Não. Eu não preciso perguntar a altura, porque quadrado é quadrado. Da mesma forma, quando eu escolho círculo, eu preciso pegar a base e a altura? Não. Não, porque eu quero só o raio. Então, o nosso programa, ele não está legal nessa forma, porque eu estou pedindo informação que eu não vou usar, e ainda não está claro para o usuário a informação. Porque quando é o triângulo, legal eu perguntar a base e a altura. Quando é quadrado, já não é legal. Quando é quadrado, é legal eu perguntar o lado. Então, qual que é o lado? Digite o lado do quadrado, só. Quando é o círculo, eu só preciso perguntar, digite o raio do círculo. Só isso. Como que eu resolvo isso? Só mudar a operação para largura e raio e coisa. Tá, mas onde que eu faço isso? Como que eu mudo a mensagem para o usuário? Nossa, eu não entendi, Miquel. Tá baixinho seu áudio. Isso, exatamente. Em cada if, eu só escrevo o que diz respeito àquela figura geométrica. Eu já tenho o if, eu já sei quando é um triângulo, quando é um quadrado, quando é um círculo. Então tá ali dentro, é só eu melhorar a minha lógica agora. Então olha lá, na primeira opção é triângulo, a gente já sabe que é triângulo. Então eu vou escrever a base do número e a altura do número. Perfeito. Agora, quando é a segunda opção, é o quadrado. O que eu vou falar para ele? Escreva o lado do quadrado. E aí eu vou jogar nessa variável. Posso criar outra variável? Vamos criar outra variável para ficar mais claro o código, né? Lado quadrado. Tem outra variável. Só para ficar mais claro, eu poderia usar aquela mesma lá, tá? Mas vamos usar esse aqui. E aí, aqui, ó, eu vou colocar lado quadrado. Então, escreva ao lado do quadrado. Lado quadrado recebe o quê? O que o cara digita na tela. Eu preciso dessas duas linhas de baixo aqui agora, no quadrado? Não, eu não preciso mais dessas linhas, porque o quadrado é um lado só, tudo igual. Digitou um lado, acabou. Então, morreu. Eu apago essa linha aqui, não preciso dela. Tá? Aí eu só tenho que acertar a minha fórmula, porque eu estou usando base e fórmula. Não existe mais essa variável aqui dentro. Agora é a variável lado quadrado, que é o que eu estou guardando o lado do cara. Então, coloco aqui o lado vezes lado. Agora, o resultado vai ser lado vezes lado. O cara digitou um só. E a gente faz a mesma coisa no círculo. Então, aqui é o círculo.
Escreva, vamos mudar a mensagem para o usuário, escreva o raio do círculo. E aí vamos fazer o mesmo padrão, vamos criar uma variável aqui que chama raio. Então, quando eu volto lá para o círculo, em vez de ser base e forma, vai ser raio. O cara vai digitar o raio do círculo, vou guardar o valor que ele digitou dentro da variável raio. Aí eu preciso dessa parte de baixo? Também não, porque quando eu quero calcular a área do círculo, eu preciso de um número só. Então, eu apago isso aqui também. Agora vamos acertar a fórmula, que é π raio ao quadrado. Então vai ser raio e raio. Desse jeito aqui, a gente resolve as mensagens. Nosso programa fica mais claro para o usuário. Vamos testar. Sem informações desnecessárias. Vamos escolher um primeiro. Escreva a base, escreva a altura, a área do triângulo é tal. Beleza, vamos testar agora o quadrado. 2. Escreva o lado do quadrado. O lado do quadrado é 2. Ele já não pediu a altura, não pediu mais nada e falou que a área do quadrado é 4. Vamos testar o círculo. 3. Escreva o raio do círculo. 5. Não pediu nenhuma informação mais e já deu o resultado. Então, a gente melhorou a nossa lógica no nosso código. Ficou um código muito mais fácil de ler, organizado, e para o usuário final fica muito mais claro as mensagens. Porque imagina você usando um programa lá que para calcular a área do quadrado e pede para você digitar a base e a altura. Você vai falar assim, oh, que programa esquisito esse, né? Porque eu só preciso de um número. Então a gente tem que pensar na usabilidade também. Nesse caso aqui, a gente está só fazendo teste no terminal, mas quando você for programar a parte gráfica, tem que pensar nisso também, na usabilidade, na clareza de informações para o usuário. Tudo bem? Entenderam? Uhum. Dúvidas? Tudo bem, Lê? Tudo. Até aqui tá tudo certo. Tá bom. Tá tudo certo, né? Todo mundo fala, não, tá tudo certo. Na aula no Senac é a mesma coisa. Não, tá tudo certo, entendi. Vamos fazer exercício. Na hora de fazer exercício e rosca, né? É normal. É porque na hora de fazer que a gente realmente vê se é na hora de aplicar, né? Na hora que você tem um exercício diferente, na hora de aplicar que dá chabu na loja. Beleza, eu quero mostrar outro negócio para vocês aqui mesmo, para melhorar o teste nosso da opção inválida. E também para mostrar para vocês que a gente pode ter condição dentro de condição. Então, olha só, eu vou fazer outro if aqui fora, para testar a condição. Só para ver se a condição é válida. Então, se a opção... Vou testar aqui se a opção é válida. Só quero saber se ela é válida. Qual que é a condição para eu ter certeza que ela é válida? Com um comando só. O que ele tem que ser? Quais são as opções válidas no nosso programa? Quais são os números que são as opções válidas? 1, 2 e 3. Então, como que eu faço aqui, nesse if, para ele, eu quero que ele entre aqui, ó, nesse if, somente se for opção válida. Eu tenho 3 para ser opção válida. Tem algumas formas de resolver, mas fala uma. O que vocês acham? Se opção... Dá certo. Se a opção for igual a 1, ou
O ou é o pipe, tá? Tá? Então vamos começar a isolar as operações. Se opção for igual a 1, ou opção for igual a 2, ou, não esqueçam, tá? É 2 pipe para fazer ou. Opção for igual a 3. Para quem não sabe, o pipe é aquela barrinha em pé que está lá do lado do shift da esquerda, junto com a barra. Então, se a opção for 1, ou a opção for 2, ou a opção for 3, eu executo o código. Concordam comigo? Todo esse código aqui pode ser executado, porque a opção é válida, até o else if. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl X aqui, ó, vou recortar tudo. E eu vou colocar dentro desse if. Dentro do if, ó. Então, todo aquele nosso if, else if, eu coloquei dentro de um if. Eu tenho um if e outros ifs dentro. Pode isso, Arnaldo? Pode. E é muito utilizado. Vocês vão ver que é muito utilizado. Então, aqui eu estou garantindo que ele só vai entrar aqui. Ah, funcionou do outro jeito? Funciona. Tá? Então, são formas diferentes de fazer, que você pode usar para trabalhar. E eu estou aproveitando para mostrar que pode ter um if dentro de outro. Então, aqui, se a opção for 1, ou a opção for 2, ou a opção for 3, ele vai executar esse código aqui. Agora, ó, aqui eu fecho a chave do meu if de fora. Tá vendo? A chavinha do if aqui. Estou fechando ela aqui, ó. Depois de todo o bloco executado. Cada if aqui dentro tem a sua chave. Abriu, fechou. O else if. Abriu, fechou. O else if. Abriu, fechou. E aqui eu fecho do último. Por isso é importante escrever código com indentação, né? Cada coisa na sua linha certinho, para ficar fácil de ler. Então, fechei lá embaixo. Eu vou colocar o else vai ser desse if de fora. O else não é aqui dentro. Posso escrever o if e else if aqui dentro e não ter else? Posso. O que não pode é ter um else perdido, sem if. Aí não funciona. Posso ter if sem else, mas não posso ter else sem if. Então eu deixei o else aqui, ó, da opção errada para isso aqui. Então, se o cara digitar 1, 2 ou 3, executa aqui dentro. Se ele digitar qualquer outro número diferente, ele não executa nada e ele cai no else, lá fora. Sei que pode ficar meio esquisito no começo, mas é normal. Vocês vão acostumando. Então, eu vou escolher uma opção inválida. Vou escolher o 4. Já deu a opção errada. Vamos escolher o quadrado. 2. Elevou o lado do quadrado. A área do quadrado é 16. Pronto, funcionou. É outra forma de resolver esse problema. Entenderam? Tranquilo? Dudu, tranquilo? Entenderam? Uhum. Lê? Entendi. Tá bom. É importante vocês verem e entenderem que você, quando você estiver programando, você vai ter várias condições. Isso aqui é uma. Você vai poder ter esse if, um if aqui dentro, outro if dentro desse if, e assim vai. Então depende muito da lógica que você vai precisar aplicar naquele momento. Antes de terminar isso aqui, como que eu melhoro esse teste meu? Como que eu diminuo ele? Tem jeito de fazer isso? Nossa, que
Que silêncio. Se eu fizer isso aqui, se a opção for menor ou igual a 3, ele entra. Vai dar certo? Ele só vai entrar aqui se a opção for 1, 2 ou 3, na menor que 3. Funciona em partes. Vou executar aqui. Então, se eu digitar 2, beleza, deu certo. Se eu digitar 4, que é maior que 3, deu certo. Opção errada. E se eu digitar 0? 0 é menor que 3. Não, ele bugou. Tá vendo? O programa travou. Porque é uma condição não tratada. Você fala, mas ele não cai no else? Não, ele não vai cair no else. Ele vai ficar travado. Porque nós estamos falando, ó, se a opção for menor ou igual a 3, você executa. É isso que a gente falou para ele. Nós digitamos 0. O 0 é menor ou igual a, ou menor ou igual a 3. Então ele não vai cair lá no else. Ele vai cair aqui dentro. Vai cair aqui dentro. E aí ele vai ficar travado. Ele vai ficar marcando lá. Por quê? Porque não tem. Não é 1, não é 2, não é 3. O 0 é uma opção não tratada, tá? Então, funciona dessa forma aqui, mas se o usuário digitar o 0 lá, vai dar chabu. Tá? Então, aqui ficou uma boa opção desse jeito. Tá? Dá para a gente resolver de outras formas. Tá? Daria para eu fazer, se a opção for do jeito que estava aqui, menor ou igual a 3 e diferente de 0. Dá para fazer também. Duas condições. Só que daí a gente pensa o seguinte, eu só tenho 3 opções aqui, ó, do jeito que eu escrevi. Se eu fizer do outro jeito, eu vou ter 2. Então não tem por que mexer. Deixa as 3 aqui, tá bom. Agora, por que eu perguntei se daria para fazer de outro jeito? Porque imagina que você tenha muitas outras opções. 10 opções, menos o 0. Aí valeria a pena fazer uma opção menor ou igual a 10 e diferente de 0. Porque senão você teria que fazer opção igual a 1, opção igual a 2, ou opção igual a 3, ou opção igual a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí ia ficar um negócio bem grande. Tá? Então, nesse caso aqui, que são só 3, assim tá ótimo. Se fosse muitas, aí eu já ia pensar em outra lógica para reduzir um pouco, para ficar mais fácil de ler. Tá bom? Entenderam? Diferente é o maior e o... Não, aqui, ó, é isso aqui. Exclamação igual. Quando eu coloco exclamação igual, eu estou falando que é diferente. Então aqui seria, ó, se a opção for diferente de 1. Certo? Tem situações e linguagens que o diferente é isso aqui. Tá? Mas não no C Sharp. Quando a gente for ver banco de dados, é dessa forma aqui que faz o diferente. Mas no C Sharp é isso aqui. Beleza? Tudo bem, pessoal? Exercício legal esse aqui que deu para ver bastante coisa. Né? Entenderam? Alguma pergunta? Fale agora ou fala depois. Então tá bom. Vou continuar. Depois eu vou passar exercício para vocês. Vocês vão perceber que eu vou passar exercícios um pouco mais complexo agora,
para vocês trabalharem com condição. É muito importante vocês pegarem bem essa parte de condição. Muito importante, porque sem pegar, entender bem, não dá para caminhar. Vocês vão sofrer depois lá na frente, com outros exercícios e até quando tiver nos próximos módulos programando, tá? Então, eu vou passar mais lista. É importantíssimo fazer. Tem que fazer os exercícios, não tem outra opção, né? Tem que fazer. Então, eu vou passar um pouco mais elaborado para vocês trabalharem essa lógica das condições, tá? Eu vou criar outro projeto. Como isso aqui era conteúdo já da semana passada, retrasada, né? Na verdade, eu só estava revisando e dando uma incrementada nele. Eu vou começar o conteúdo novo, mas vai ser só uma introdução, para na próxima a gente começar a trabalhar ele mais. Nós vamos trabalhar com repetição. Deixa eu copiar isso aqui. Eu vou criar um projeto novo. Eu vou chamar ele de repetição. A repetição é toda vez que você precisa que algo fique repetindo. Você precisa que alguma rotina do seu programa fique repetindo. Tá? Deixa eu colocar aqui. Vou criar uma variável int aqui. Vou chamar de contador. Pergunto para vocês, olha o que eu disse. A repetição é utilizada toda vez que eu preciso que alguma coisa no programa fique repetindo. Tá? Pensa no nosso programa anterior. Qual que é o problema do nosso programa? Toda vez que o cara escolhia uma opção, a gente fazia conta, mostrava o resultado e o programa encerrava. Não encerrava? Isso é um problema. Eu não quero que encerre. Eu quero que o programa continue funcionando até que o usuário não queira mais, né? Até que ele decida encerrar. Então, aquilo ali é uma repetição. Entenderam? Eu quero que fique repetindo a execução do programa até que o usuário decida encerrar. É um looping. Looping de recepção, de repetição. Looping de repetição. Então, toda vez que, enquanto o usuário não quiser encerrar, o programa fica funcionando, ele não vai terminar. Tá? Estou falando isso para vocês entenderem o que seria a repetição, um caso prático de repetição. Isso é só um exemplo. Eu tenho um monte de outras situações que eu vou precisar usar repetição. Então aqui eu vou fazer um exemplo para vocês, só para ilustrar como que a gente trabalha com repetição. Eu criei uma variável contador para contar e vou criar outra aqui e vou chamar de número. Fiz errado aqui. Vou pedir para o usuário digitar um número na tela e eu vou guardar esse número aqui na variável número. Vou colocar um comentário aqui. Para trabalhar com repetição, a gente tem dois comandos, o for e o while. Nós vamos começar com o for. For, isso aqui. Ou o while, de enquanto. Então, os dois, nós vamos trabalhar os dois.
Mas depois eu faço o while, hoje eu vou fazer o for. Qual que é a sintaxe do for? Vou escrever o for, vou abrir a chave, e aí eu vou falar que a minha variável contador vai começar valendo 0. Tá? Ela vai ser o contador, que vai repetir. Vou colocar agora até onde eu quero que repita. Então eu quero fazer um programa que repita, que vá mostrando na tela de 0 até o número que o usuário digitar. Então se o usuário digitar aqui, ó, nesse número, ele digitar 5, eu quero mostrar na tela 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero fazer esse programa que mostra na tela essa sequência. Então, como que eu faço isso na sintaxe? Eu criei a variável que eu chamei de contador, eu falei que ela começa valendo 0. Agora, a segunda parte, ia ter um ponto e vírgula aqui. A segunda parte do for é até onde eu quero que chegue. Eu quero que chegue até a variável que o cara, até o número que o cara digita na tela. Então, é número. Até que for menor ou igual, até que o contador seja menor ou igual a número. Outro ponto e vírgula. Então, o que eu estou fazendo aqui? Começa o meu contador valendo 0. Tá aqui, valendo 0. Eu quero que o for, eu quero que repita até que hora? Até que o contador, enquanto o contador for menor ou igual ao número. Tá? Então, toda vez ele vai ficar repetindo esse código aqui. Toda vez que o número for menor ou igual o contador for menor ou igual ao número, ele faz de novo. E qual que é o último item do for? É eu pegar a variável contador e aumentar um número a mais nela. Porque senão toda vez que voltar, ela está valendo 0. Aí ele fica num loop infinito. Não acaba nunca. Então como que eu faço isso? Eu vou falar que ele é um contador mais mais. Quando eu falo contador mais mais, eu estou falando contador mais 1. Seria a mesma coisa de fazer isso aqui, ó. Seria a mesma coisa de falar contador recebe ele mesmo mais 1. Tá? É a mesma coisa. Só estou diminuindo o código. Então eu quero que ele pegue o valor que ele vale mais 1. Na próxima, o valor que ele vale mais 1. Sempre o valor atual. Mas aí a gente reduz para contador mais mais e vocês já aprendem uma coisa nova também. Tá? Isso aqui é um incremento. Tá? O mais mais é um incremento. Ele sempre vai pegar o número atual, colocar mais 1. Sempre. E aí o for, do mesmo jeito que o if, ele precisa de chave. Tá? Então ele precisa de chave. Abrir e fechei a chave e vai executar o bloco de comando aqui dentro. Tá? Então pensem comigo. Imagina que o usuário digitou 3. 3. 3. Ele vai entrar aqui. Ele vai testar os valores. Começou o contador valendo 0. Primeira vez. Chegou a primeira vez aqui, ó. Primeira vez que ele chegou. Está valendo 0. O número vale 3. Nós estamos simulando que ele vale 3. O contador é menor que o número? Ou igual? Hum? É. É menor. Ele é 0. Primeira vez, é 0. Ele entra. Não está valendo 0, ele não incrementa. É a primeira vez. Ele vai incrementar. Ele vai entrar no teste, ele vai entrar na execução aqui, ó. Vamos colocar aqui Vamos mostrar na tela o número. Olha o outline. O contador. Vale e vou mostrar o valor do contador na tela.
Só escrevi um texto aqui, ó. O contador vale e o valor atual do contador. Então, é a primeira execução, ó. Entrou aqui, está valendo, o contador vale 0. Ele é menor ou igual ao número? A gente está simulando que o número vale 3. Ele vai entrar aqui? Vai, porque vocês já falaram que ele é menor que 3. Ele vai entrar, ele vai mostrar na tela. Que valor que ele vai mostrar aqui? Ele vai escrever lá, o contador vale quanto? Primeira vez que ele está executando. 0. Ele vai mostrar 0. Então, vai escrever, ó, o contador vale 0. E aí ele incrementa. O contador agora vai valer 0 mais 1. Ele volta aqui, ó, para testar de novo. Ele vai ficar repetindo esse código aqui, enquanto a condição interna aqui for, enquanto isso aqui for verdadeiro. Então ele volta. Quanto que está valendo o contador agora? Ele valia 0, colocou mais 1. Quanto que ele vale? 1. Ele vale 1. O contador está valendo 1. Ele é menor que o número? Sim, o número é 3. O número não muda, o número é 3. Ele vai entrar aqui na execução? Vai, porque é verdadeira a condição. Qual o número que ele vai escrever na tela? O contador vale 1. O contador vale 1. Beleza? Colocou mais um aqui. Contador valia 1. Colocou mais um. Contador agora vale 2. Ele volta aqui para ver se ainda é verdadeiro isso aqui. Então, o contador agora está valendo 2. O contador, ele é menor que o número ainda? É. Ele vai executar o código aqui dentro? Vai. Que número que ele vai mostrar na tela? O contador vale 2. O contador vale 2. Beleza? Ele coloca mais um. O contador que estava valendo 2, agora passa a valer 3. Vai testar de novo se a condição é verdadeira. Contador valendo 3. Ele é menor ou igual ao número? Sim, é 3. Ele é igual a 3. Essa condição ainda é verdadeira. Ele entra aqui. O que ele vai mostrar na tela? O contador vale 3. Beleza, ele coloca mais um agora. Contador que valia 3, mais um, agora está valendo 4. Ele vai vir, ele vai testar. A condição é verdadeira ainda? O 4, contador valendo 4, ele é menor ou igual a 3? Tá todo mundo vivo ainda aí desse lado? O contador vale 4, ele não é menor ou igual a 3 mais. Então essa condição aqui, ó, ela é falsa. Então ele já não entra mais aqui. Ele não vai mostrar mais. É falsa, agora ele vai para a linha de baixo e executa a sequência do código que tiver para baixo. Nesse caso aqui, só tem para finalizar o programa, tá? Porque é só um teste que a gente está fazendo. Mas se tivesse outros códigos, ele ia lá. O que eu quero que vocês entendam é que, enquanto a condição for verdadeira aqui dentro, ele fica executando esse bloquinho aqui, ó. Ele fica executando. É um looping. Enquanto for verdadeira, ele fica executando. Fica executando. Ele só sai do looping quando a condição aqui dentro for falsa. E aí ele vai executar o que tiver aqui para baixo de código, tá? Vamos testar? Eu sei que repetição, pessoal, no primeiro contato, ele pode ser meio esquisito. Né? Pode bater umas dúvidas aí, mas é normal. Tá? Então, ó, eu digitei 3. O que ele escreveu? O contador vale 0, vale 1, vale 2 e vale 3. Acabou. Tá? Então, deu certo. A gente fez a leitura lá, linha a linha, ele executou isso aqui e acabou.
Não tem mais nada para baixo. Se eu der o Enter agora, ele encerra o programa. Tá? Ele foi linha a linha. Todas as vezes que ele repetiu o for, ele escreveu o contador vale o valor atual do contador. Na próxima, o contador vale aquele valor atual que ele tinha. Naquela execução. Repetição é muito útil, é muito utilizado, né? Tem muitas situações que precisa da repetição. Tá? E aí, tudo bem? Eu não entendi nada. Boa, gostei, Dudu. Lê. Ah, eu consegui entender um pouco, sim. Ficou faltando algumas coisas, mas... Eu sei que é natural, viu? Eu tô acostumado já a passar isso e a dúvida é igual para todo mundo, né? Principalmente quando entra na repetição. Por isso que eu falei, eu vou só dar uma introdução na repetição hoje. Vou começar a passar exercício, sim, já para vocês começarem a quebrar a cabeça. E eu vou voltar na repetição algumas vezes, até que fique redondinho. Michele? Tá. Legal. Então tá bom. Vamos encerrar aqui. Depois a aula vai ficar gravada, né? Depois assistam. O Gui também vai assistir depois, né? Tá fazendo, tá trabalhando. Se ficar dúvida, assistam. Mas o foco primeiro é resolver os exercícios de condição, os que já eram da semana passada e os que eu vou passar. Até amanhã eu passo os outros. O foco primeiro é esse. E aí eu vou passar só um de repetição. Se você conseguir fazer os de condições, aí você faz o de repetição, tá? Senão você foca na condição, para ficar com o conceito de condições bem sólido. E aí depois a gente vai trabalhar bastante ainda as repetições, podem ficar tranquilo, repetição com condição, condição com repetição dentro, aí é muita coisa, tá? Tudo bem? Tranquilo? Perguntas? Não? Então tá bom. Eu vou. Vamos encerrar por aqui. Não precisa ficar preocupado, Dudu, que eu vou explicar bastante de novo, tá? Você falou que não entendeu, mas Tá bom. eu vou explicar. Vai ficar claro, vocês vão entender. Mas façam isso, tá? Foquem nas condições. Beleza, então, pessoal. Boa noite. Façam os exercícios. Não deixa para, vou dar uma dica, não deixa para fazer tudo de uma vez. Faz um por dia, pelo menos, dois por dia, porque aí o conteúdo vai ficando fresco, né? Se deixar passar muitos dias e aí depois fazer, aí vai ter que resgatar tudo a aula. Então fica mais fácil já ir fazendo um pouquinho por dia para ir fixando o conteúdo. Beleza? Valeu, gente. Boa noite. Beleza. Falou.